Olá, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio do curso As 70 Semanas, baseado no livro de Daniel, no capítulo 9. Eu sou o professor Carlos Adeneir e nós, ao longo desse período, vamos estar estudando justamente isso, as 70 semanas, e olhando o livro do profeta Daniel. O livro do profeta Daniel é um livro muito importante dentro da própria escatologia por causa do seu estilo, e nós vamos tratar justamente dessa questão do estilo literário do livro de Daniel, e vamos também olhar para a importância do capítulo 9. Dentro do panorama escatológico, o livro de Daniel, o capítulo 9, é o capítulo mais discutido, porque a escatologia está intimamente ligada, relacionada a este livro. Ao longo deste nosso curso, nós vamos ver essa questão aí do livro de Daniel e vamos perceber que, de forma específica, no capítulo 9, nós temos dois episódios de 70. Quando Daniel olha para trás, ele percebe que o cativeiro da Babilônia deveria durar 70 anos. E quando ele olha para frente, ele percebe que haverão 70 semanas. E o que é isso? O que isso significa? Qual é o verdadeiro sentido das 70 semanas? Então, vamos para a nossa aula e nessa primeira aula nós vamos trabalhar justamente esse panorama aí do livro de Daniel. Então, vamos para a nossa aula. Então vamos para a nossa aula aqui do livro de Daniel. O nosso foco é o capítulo 9 e nós vamos ter hoje o panorama do livro. Nós vamos olhar, ver como é que é esse livro, como ele é apresentado, para a gente entender então o capítulo 9. É preciso entender o livro como um todo. E vamos começar olhando o tema do livro. Qual é o grande tema do livro de Daniel? O grande tema do livro de Daniel é: quem é o rei? Se você olhar aí o capítulo 1, os versículos 1 e 2 de Daniel dizem assim: no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. E aí então você tem aqui sendo apresentado o rei de Judá, Joaquim, e o rei da Babilônia, o Nabucodonosor. E a grande questão aqui é: quem é o rei? Quem é o rei que governa? Porque Nabucodonosor é o homem mais poderoso da terra naquele tempo. E quem é aquele que governa todas as coisas então? E aí o versículo 2 vai começar respondendo para a gente isso, dizendo: o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim. Deus entrega nas mãos do rei da Babilônia a Joaquim. E também o Senhor entrega alguns dos utensílios da casa de Deus, alguns dos utensílios do templo. Porque Nabucodonosor não leva todos os utensílios do templo para a Babilônia, porque Deus entregou a Nabucodonosor apenas alguns dos utensílios do templo. Ele não entregou todos os utensílios do templo para Nabucodonosor, ele entrega alguns dos utensílios do templo para Nabucodonosor. Então,
o livro vai trazer a ideia de quem é o rei. Quem é esse rei que está governando todas as coisas? O livro apresenta conflitos dos reinos. No capítulo 2, o Nabucodonosor tem um sonho e em seu sonho ele vê uma grande estátua e aquilo ali já era Deus anunciando para o Nabucodonosor sobre os reinos da terra, como seriam os reinos da terra, o que iria acontecer com os impérios. Há também nesse livro a posição que ele se encontra no cânon. Porque o livro de Daniel é uma literatura apocalíptica, do estilo apocalíptico. E aí daqui a pouco eu vou falar sobre a questão do estilo apocalíptico, mas esse livro tem um estilo diferente dos demais livros. Ezequiel se assemelha muito ao livro de Daniel, mas os demais livros do cânon da Bíblia hebraica não se assemelham ao livro de Daniel. E aí a questão do estilo apocalíptico. O livro de Daniel conta uma história, conta uma profecia, traz uma profecia, e essa profecia é repetida ao longo do livro, e à medida em que ela é repetida, vão também sendo acrescentados novos detalhes a esta profecia. Esse é o estilo apocalíptico, que é um estilo muito próprio, muito comum nos dias na literatura bíblica. Contém inicialmente algum tipo de visão simbólica, ele é recheado de simbolismos, e a gente encontra vários simbolismos aí no livro de Daniel. A estátua não é uma estátua que seria, que iria aparecer. No capítulo 7, os 4 animais, não são 4 animais, um leão com asas, um urso com costela na boca e um lado mais alto do que o outro, um leopardo de 4 cabeças e 4 asas. Não é isso. Todas essas figuras são figuras simbólicas que aparecem no livro. Há uma grande preocupação quanto ao futuro. O autor do livro de Daniel está muito preocupado com a questão do futuro e ele traz profecias específicas a respeito aí do futuro. Dividem a história em períodos e principalmente períodos de impérios. O Império Babilônico, o período do Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano. Então ele divide a história da humanidade em períodos e é sensível à distinção entre o mundo espiritual e o mundo físico. Há uma linha entre esses dois mundos, mas o autor transita entre as linhas do mundo espiritual e o mundo físico. E como eu disse da estrutura do livro, da estrutura apocalíptica, ele repete a história, o conteúdo, ampliando os detalhes a cada momento que ele vai recontar essa história, recontar essa profecia, ele também amplia os detalhes desta profecia. Vamos seguir aqui, porque o livro está dividido em 2 grandes blocos, 2 principais blocos, e o primeiro deles é justamente a parte histórica do livro. Então, como é essa parte? Essa parte conta a história do homem Daniel, nos mostra que Daniel foi levado para a Babilônia, e aí é o ano 605, e essa datação é muito importante para a gente precisa estar atento a essa questão das datas no livro de Daniel. O Daniel foi levado para a Babilônia no ano 605, era um jovem, e ele permanece até o reinado de Ciro o Grande, então, com as suas atividades no palácio. Então, começa contando a história do Daniel, aquele que se tornou escravo e que foi conduzido ao palácio e ali permanece, a sua resolução de não se contaminar, as decisões de Daniel, aquilo que ele fala ao longo do livro. Então, tudo isso é apontado aqui na primeira parte do livro. Quanto à divisão do livro, os 2 blocos,
A primeira parte é bem histórica, por isso conta a história de Daniel. A segunda parte é uma parte com visões. E você tem as profecias e profecias que são explicadas ali no livro de Daniel. Tem também uma divisão linguística. Você lembra que o Antigo Testamento foi escrito originalmente em hebraico. E aí o Daniel, o livro de Daniel, tem uma porção em hebraico e uma grande porção, e a maior porção do Antigo Testamento em aramaico está justamente no livro de Daniel. Então, observe aí. Em hebraico vai do capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo 3, a primeira parte, e a segunda parte do capítulo 8, versículo 1 ao capítulo 12, versículo 13. No meio dessa sessão, nós temos uma parte em aramaico, que é do capítulo 2, versículo 4 ao capítulo 7, versículo 28. E isso faz toda a diferença no livro de Daniel, ou no estilo literário apresentado aqui. O livro também é repleto de simbolismos. A própria estrutura da literatura apocalíptica é uma estrutura muito cheia de simbolismo. Tem muita coisa simbólica, como o sonho de Nabucodonosor. E aí você tem essa estátua aqui, que é apresentada no sonho de Nabucodonosor. Ela é dividida em partes para falar justamente dos impérios que viriam ao mundo. E aí então vamos à primeira parte, capítulo por capítulo. O primeiro capítulo apresenta uma resolução em terra estranha. E talvez o versículo mais conhecido de Daniel 1 seja o versículo 8, que diz que Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele tomava. Há uma resolução, porque estão se tentando mudar a cultura. Muda-se o nome, muda-se a alimentação, muda-se o ambiente, numa tentativa de mudar a cultura. Então Daniel resolve firmemente não se deixar levar por essa cultura. O capítulo 2 apresenta o sonho de Nabucodonosor, e aí o sonho sobre os impérios, que é justamente o sonho dessa estátua. E aí os impérios são passageiros, destaca-se isso nesse capítulo, e há uma pedra que vem e destrói essa estátua, e essa pedra continua rolando, e ela para num lugar e torna-se um grande monte, mostrando quem é o rei. Lembra, esse é o grande tema do livro de Daniel, quem é o rei? E aí nós temos justamente essa questão da estátua. O capítulo 3, você tem a resistência dos amigos de Daniel, é o capítulo que conta a história da fornalha ardente. O Nabucodonosor ordenou que se construísse uma grande estátua e todos deveriam se curvar diante dela. E olha só, capítulo 2 ele sonha com uma estátua, capítulo 3 ele manda fazer uma estátua. É muito curioso isso também. E aí, então, os amigos de Daniel, que nós os conhecemos mais pelos seus nomes babilônicos, né, que é Sadraque, Mesaque e Abednego, os seus nomes judaicos são Ananias, Misael e Azarias. E aí você tem esses meninos não se curvando diante da estátua, e é ordenado que eles sejam jogados na fornalha 7 vezes mais aquecida. A fornalha servia para a extração do minério de ferro, então era uma temperatura altíssima, mais de 1000 graus. E eles são lançados ali, mas eles não se dobram diante da estátua. E aí o belíssimo desse texto é porque Jesus vem para estar com eles. Jesus caminha com eles em meio ao sofrimento que eles têm, fortalecendo a sua resistência. Capítulo 4, nós temos o sonho de Nabucodonosor. Ele sonha que há uma árvore muito grande. Essa árvore estende os seus ramos por toda a terra, e as aves dos céus fazem os seus ninhos nela. Os animais vêm
descansar à sombra dessa árvore. E então vem um anjo com um machado, ele corta essa árvore, joga no chão e diz que vai passar 7 tempos sobre esta árvore. E aí você tem a questão do tempo, significando anos. E aí Nabucodonosor enlouquece e passa 7 anos entre os seus jumentos. E a grande questão aqui não está no Nabucodonosor entre os seus jumentos. A grande questão aqui está justamente do império mais cobiçado da terra ficar 7 anos sem um líder. O trono está vazio e não há um golpe de estado. Ninguém mata o rei enlouquecido. E aí talvez seja por isso que Nabucodonosor, quando cai em si, e aí o versículo 35 vai registrar as palavras de Nabucodonosor quando ele diz: todos os moradores da terra são por ele reputados a nada, e segundo a sua vontade ele opera com os exércitos dos céus, e os moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer o que fazes. No capítulo 5, já não é mais Nabucodonosor o imperador, é Belsazar, e é o momento da queda da Babilônia. O Belsazar manda trazer do templo os utensílios de ouro e prata, e ele faz uma festa regada a muita bebida, prostituição, e ele usa os utensílios do templo para dar louvores aos seus deuses. E aí o tema do livro de Daniel: quem é o rei? Porque aparece uma mão julgando o rei, o homem mais poderoso da terra. Sobre os homens mais poderosos da terra há um trono estabelecido, que é o trono do Todo-Poderoso Deus. Aí, o capítulo 6, fechando essa primeira parte do livro de Daniel, nós temos fidelidade em terra estranha. Já não é mais Belsazar, é Dário, o rei, e ele é muito amigo de Daniel, e os outros sábios armam contra Daniel, dizendo para o rei que durante um período de tempo nenhum homem poderia fazer nenhuma súplica a um outro homem ou a um outro Deus que não fosse o rei. E Daniel ouve isso então, e ele vai para sua casa e ele abre as janelas em direção a Jerusalém e ele faz a sua oração. Ele poderia ter orado com as janelas fechadas, mas é a fidelidade a Deus sendo colocada à prova, e a fidelidade em tempos em terra estranha. Você percebe então que a questão da fidelidade está sempre em voga nessa primeira parte. Há ataques à fidelidade. Há uma tentativa no capítulo 1 de se mudar a cosmovisão dos judeus, mudando a comida, mudando a cultura, mudando o nome, e Daniel resolve firmemente não se contaminar. No capítulo 3, há uma imposição religiosa e os amigos de Daniel resolvem não se curvar. No capítulo 6, há uma proibição e o Daniel resolve orar. A primeira parte do livro de Daniel é muito bonita, muito bela, cheia de lições para a gente. A segunda parte vai do capítulo 7 ao capítulo 12. E é a parte com mais profecias, visões de Daniel. No capítulo 7 nós temos, então, os 4 animais, e representando os impérios do mundo, porque essas profecias de Daniel vão sempre contar a história do mundo, da humanidade, e é Deus mostrando a Daniel o que iria acontecer. O capítulo 8 tem a história do carneiro e o bode, e ali há também essa questão de Deus conduzindo a história da humanidade. Capítulo 9, que será o nosso foco, que apresenta então as 70 semanas. Lembrando que o capítulo 9 apresenta 2 elementos com o número 70. O período do cativeiro da Babilônia e o período e as 70 semanas, o passado e o futuro, e no meio Daniel ali envolto por 2 períodos de 70, muito significativos, que nós vamos ver ao longo deste nosso curso. O capítulo 10, e aí o capítulo 9 e o capítulo 10 são capítulos complementares, que são muito interessantes também. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas o capítulo 10 ele é uma introdução para um novo bloco,
que vai do capítulo 10 ao capítulo 12. E o capítulo 10, de forma específica, é uma introdução profética. O capítulo 11 apresenta as transições do império. Há uma batalha entre Ptolomeus, ali no Egito, e Seleucidas, que são os descendentes dos generais de Alexandre. Lembrando, Alexandre conquista o mundo, mas Alexandre morre e não tem descendentes. O mundo é dividido, não pacificamente, né, mas o mundo é dividido entre os seus 4 generais. E dominando o Egito e a região ali da África, tem Ptolomeu, que vai dar origem à dinastia ptolomaica, né, ou os Ptolomeus. E na região da Ásia você tem Seleuco, que vai dar origem à dinastia Seleucida, ou os Seleucidas. Então há uma disputa entre Ptolomeus e Seleucidas. É um texto rico em detalhes, a ponto de algumas pessoas dizerem assim: não é impossível que Daniel tenha escrito isso, porque esse texto só pode ter sido escrito no período interbíblico, no período intertestamentário. E a gente sabe que não é algo impossível. O capítulo 12 já apresenta, então, o fim e o começo. O capítulo 12 vai apresentar aí não só as visões de Daniel do final do mundo, mas de um recomeço, que traz a ideia de novos céus e nova terra, de volta de Jesus, fala sobre ressurreição de mortos. Então o capítulo 12 apresenta o fim e o começo, ou um recomeço. Vamos analisar então o texto que nos servirá de base aqui, já entrando então no capítulo 9 do livro do profeta Daniel. E aí os versículos 1 e 2 dizem assim: no primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Existem algumas coisas muito importantes aqui nesses 2 versículos. Claro que a gente não vai de 2 em 2, né? Senão vai virar uma série muito grande. Mas esses 2 versículos chamam muito a nossa atenção aqui, depois deste panorama do livro que nós fizemos. A primeira informação que nos é dada pelo autor é que era o primeiro ano do reinado de Dário, ou Dario. Lembrando que esse nome Dário, ou Dario, é um título, não é o nome de uma pessoa, é o título concedido a uma pessoa. E Assuero tem a pronúncia, se assemelha a Xerxes. E a gente tem aí a pronúncia do Assuero como o Xerxes. O Assuero, ele é o avô ou bisavô de Dário, desse Dário aí do texto. Ok? Então é o primeiro ano do reinado de Dário, guarde isso. E aí é o período dos Medos, lá na Babilônia, os Medos, né? E aí o Império Medo-Persa, que está dominando o mundo. O que esse texto vai nos afirmar? Que a Babilônia já havia caído. O versículo 1 e o versículo 2 vão começar dizendo: no primeiro ano do reinado de Dário, no primeiro ano do seu reinado. E olha como é semelhante aí com o capítulo 10 de Daniel, que começa dizendo assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia. O capítulo 9 fala sobre o primeiro ano de Dário, o capítulo 10 vai falar sobre o terceiro ano, vai datar como o terceiro ano do reinado de Ciro. E aí, então, nesse período, diante da queda da Babilônia, Daniel entende pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Israel iria durar 70 anos. Bom, primeira coisa que nós vamos pensar aqui agora é
sobre essa questão de os livros, né? Que livros são esses? O livro de Daniel começa no ano 605. E o Daniel, ele vai pegar os livros de Jeremias, já é o final do período do ministério profético de Jeremias. O ministério profético de Jeremias vai até 586. Nós estamos no Antigo Testamento, a contagem é decrescente, e fique muito atento a isso, a nomenclatura ali, AC, né, que é antes de Cristo. E aí, então, você tem o final do ministério de Jeremias e o Daniel profetizando na Babilônia. Lembrando que o Jeremias está em Jerusalém, no ano 605. Ok? Então, o Jeremias escreve que as assolações vão durar 70 anos. Que período é esse? O que significa 70 anos? E aí, para a gente entender isso, a gente precisa entender quando acontece o capítulo 9, ou o que é narrado no capítulo 9. O autor já nos informou que o capítulo 9 ocorre no primeiro ano do reinado de Dário. No primeiro ano do reinado de Dário. Tá, essa é uma informação importante. O povo ainda não voltou para Jerusalém. E eles vão voltar para Jerusalém no ano 538. No ano 539, caiu a Babilônia. No ano 538, os judeus voltaram. Então, o capítulo 9 acontece entre o 539 e 538. Beleza? O capítulo 9 vai acontecer no primeiro ano de Dário, que fica entre o ano 539 e 538. Vamos pegar o 538. Olha aqui, o 605 foi o ano em que começou o cativeiro da Babilônia. 538 foi o ano em que terminou o cativeiro da Babilônia. Qual é o período desse cativeiro? 70 anos. Mas se você diminuir aí 605 menos 538, vai dar 67. Daniel não está olhando aqui e dizendo, olha, já se passaram 67 anos, faltam apenas 3 anos para a gente retornar. Mesmo porque eles vão voltar no ano 538. E exatamente por isso Daniel faz a oração. Porque ele percebe que é o tempo do retorno. Já está na hora de voltar para Jerusalém. Já está na hora de voltar para Judá. Por que está na hora de voltar para Judá? Porque a Babilônia caiu. E então, era o momento de retornar. Por isso ele vai voltar os seus olhos para o Senhor, que é o versículo 3 do capítulo 9. Ele se volta para Deus porque já chegou o momento. Já estava na hora. Então, os 70 anos do cativeiro da Babilônia são muito simbólicos. Os 70 anos não são 70 anos literais, e a gente não pode pensar nesses 70 anos como 70 anos literais. Na verdade, o número na Bíblia é muito difícil da gente ver de forma literal. Os 12 apóstolos, na verdade, são 13, as 12 tribos de Israel são 13, os 24 anciãos são 26, os 70 anos de cativeiro da Babilônia são 67. Então, 70 é um número simbólico. E aí a pergunta, o que são estes 70 anos? O que significam esses 70 anos? No nosso próximo episódio, nós vamos tratar justamente disso, do significado destes 70 anos. Espero que você continue conosco aqui. Muito obrigado por nos acompanhar até esse momento e eu te espero no próximo episódio. Que Jesus te abençoe.